Nomeados para garantir o acesso de todos à justiça, 2 defensoras públicas e um ex-coordenador da Defensoria Pública Geral da União perderam os cargos. As demissões resultaram de uma investigação que comprovou o envolvimento deles na montagem de um esquema para fraudar licitações e desviar dinheiro público. A Defensoria Pública tem a missão de prestar orientação jurídica e defender gratuitamente quem não pode pagar um advogado. O trabalho é considerado fundamental para garantir o acesso de todos os cidadãos à justiça. Mas, durante quase 10 anos, alguns integrantes da Defensoria Pública Geral da União aproveitaram a falta de estrutura administrativa e funcional da instituição para cometer ilegalidades. Foi o que constatou o Ministério Público Federal no Distrito Federal em uma investigação conjunta com a própria Defensoria. Uma ação de improbidade administrativa foi movida contra 2 defensoras públicas e um ex-coordenador responsáveis pela gestão do órgão de 96 a 2005. Eles são acusados de montar um esquema para fraudar licitações e desviar dinheiro público. Para esta procuradora da República, autora da ação, o desrespeito à lei de licitações ocorria para privilegiar interesses privados. Foi estruturada uma administração totalmente paralela às regras de direito público. Ali se fazia o que era interesse deles, maquiando contratações, fraudando licitações, direcionando e fazendo um caixa paralelo a partir de compras que não existiram na realidade. As fraudes aconteciam da seguinte maneira: compras e serviços eram feitas em valores menores para que as contratações fossem realizadas sem planejamento ou justificativa de necessidade. Já as solicitações de propostas de preço eram realizadas sempre ao mesmo grupo de empresas, sem a disputa real entre elas. Os preços praticados nas contratações eram superfaturados e não havia controle na entrega dos produtos e serviços adquiridos. Para o Ministério Público Federal, o prejuízo vai além do valor em dinheiro. Prejuízo moral e patrimonial. Primeiramente, a ineficiência da estrutura dos órgãos nos estados que deve atender a população que necessita da sua defesa judicial e que não tem recursos para cá com isso. Isso ocasionou uma deficiência na atividade da Defensoria. Após o escândalo, o atual Defensor Público Geral da União adotou uma série de práticas para garantir que a instituição cumpra sua missão e evite novas irregularidades. Todos os procedimentos são hoje submetidos a uma rigorosa análise, né, no que tange seja ao planejamento, seja no que tange à aquisição, seja no que tange ao resultado de aparelhamento das unidades, né. Em Goiás, o Ministério Público Federal expediu 34 recomendações para que os órgãos federais no estado adaptem suas estruturas físicas. O objetivo é cumprir as determinações constitucionais e legais para o acesso de pessoas com deficiência física a esses locais públicos. As adaptações incluem o rebaixamento de calçadas, banheiro, bebedouro e vagas reservadas em estacionamentos. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça determinou à Prefeitura de Manaus que suspenda toda e qualquer atividade de intervenção e desmatamento em áreas de preservação permanente nos igarapés. O município deverá elaborar um plano de recuperação das áreas degradadas. O cumprimento das determinações deverá ser informado à Justiça Federal a cada 30 dias. O não atendimento das determinações implicará multa diária de R$50 mil. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Telemar Norte Leste S.A. por causa da má qualidade do serviço prestado pela operadora. Outra ação também foi apresentada contra a Agência Nacional de Telecomunicações por não ter punido a conduta da Telemar. O procedimento administrativo foi instaurado a partir de reclamações dos consumidores. A própria Anatel confirmou que a Telemar descumpriu suas obrigações. Entre as reclamações constam mau atendimento aos usuários, ausência de serviço de reparos de telefones públicos e o não restabelecimento do serviço de telefonia em até 24 horas, contadas a partir da solicitação. Em breve, o país vai ter um novo Código de Processo Penal. O atual está em vigor há quase 70 anos. Esse trabalho que está sendo realizado no Congresso Nacional, segundo especialistas, é importante para adequar o sistema penal à evolução da sociedade nas últimas 7 décadas.
A prática de um crime desperta em toda a sociedade a busca por justiça. O caminho segue um ritual que passa pelas investigações, a denúncia e o julgamento do acusado. O roteiro desse processo segue as determinações de dois conjuntos de regras: o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal. Muita gente confunde um código com o outro por não conhecer a diferença entre os dois. A explicação é simples. A definição dos crimes, as causas de diminuição, o aumento das penas e as punições estão no Código de Direito Penal. Já o Código de Processo Penal tem outra função. Ele indica como devem ser conduzidos o inquérito policial, a denúncia, a defesa e o julgamento do acusado. O Código de Processo Penal está em vigor há 68 anos. Com o passar dos anos e a publicação da Constituição de 1988, se tornou urgente a adoção de mudanças no trâmite processual. No ano passado, o Senado instituiu uma comissão formada por 9 juristas com o objetivo de elaborar um novo texto para o Código. O Código precisa ser alterado. Ele foi tão remendado, ele foi tão modificado que ele precisa de uma linguagem atual. Após 9 meses de trabalho, a comissão de juristas concluiu o projeto, com a adoção de importantes mudanças na legislação. Entre as principais novidades está a ampliação das medidas cautelares. Além das prisões em flagrante, temporária e preventiva, o criminoso estará sujeito a outras formas de controle, como o recolhimento domiciliar, o monitoramento eletrônico e a suspensão da carteira de motorista. Para o Procurador Regional da República, Eugênio Pacelli, que participou da comissão que elaborou o projeto, essa ampliação das medidas cautelares vai evitar que acusados de crimes menos violentos acabem nas prisões. Assim você cria alternativas ao modelo prisional, que é um modelo absolutamente falido, que é um modelo de reprodutor de violência, enfim. Procuramos evitar que um núcleo de criminalidade, sobretudo em criminalidade menos reprovável, de menor repercussão social, não sejam submetidos à prisão. Se o texto for aprovado pelo Congresso Nacional, será permitido apenas um recurso para cada instância do Poder Judiciário. Também será criada a figura do juiz das garantias. A ideia é que esse magistrado atue exclusivamente na fase do inquérito policial. Também será permitido que se façam acordos no caso da confissão de culpa por parte do acusado. Havendo acordo entre autor, Ministério Público e réu, poderá ser aplicada desde logo a pena mínima prevista para o caso, ou até reduzida abaixo do mínimo. Esse é um procedimento abreviado, já utilizado sobretudo na Itália, e que pode trazer algum proveito para a legislação brasileira. A previsão é que o Congresso Nacional conclua a votação até 2010. Veja no próximo bloco. Seminário discute humanização no atendimento a presos portadores de doença mental. E ainda é contra a lei utilizar nomes de pessoas vivas para batizar ruas ou qualquer prédio público. A iniciativa pode gerar suspensão dos repasses de verbas federais.